A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 1, que diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Israel. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, o rei de Israel, mas aqui Salomão se identifica como o pregador. E eu quero mencionar o pregador no livro de Eclesiastes, algumas coisas importantes do pregador. Primeiro, palavras do pregador. Nenhum pregador pode pregar se não tiver as palavras. E de preferência que as palavras do pregador sejam as palavras ou a palavra de Deus para nós. Mas o pregador tem muitas palavras. Então, logo aqui encontramos palavras do pregador. Eclesiastes 1, verso 2 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade é tudo vaidade. Essa palavra vaidade no livro de Eclesiastes se repete 38 vezes em todos os 12 capítulos e nos 222 versos. 38 vezes, vaidade de vaidade, diz o pregador. Esses são os dizeres do pregador. Então, nós temos aqui as palavras do pregador, os dizeres do pregador. O pregador sempre tem alguns dizeres. Nesse caso, o dizer do pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:12, lemos assim: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Ele foi rei, mas melhor do que ser rei é ser pregador. Pregador. Ele, Salomão, morreu, antes de morrer, quis ser pregador e diz: eu fui rei sobre Israel, mas agora é pregador. Aqui temos a vocação do pregador. As palavras do pregador, os dizeres do pregador, a vocação do pregador. Quem é chamado para ser pregador, não importa qual profissão tenha, pode ser até rei, mas quando é chamado, tem a vocação para ser pregador, então tem que pregar. Eclesiastes, capítulo 7, verso de número 27, vamos encontrar aqui, vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Aqui nós temos as comparações do pregador. O pregador compara uma coisa com a outra para achar a causa. Então temos as palavras do pregador, os dizeres do pregador, a vocação do pregador, as comparações do pregador. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 8, temos a repetição de Eclesiastes 1:2. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aqui eu vou dizer as repetições do pregador. O pregador tem que ser pertinente na sua pregação. E ele às vezes repete frases, não é porque ele esqueceu, é para fixar nos ouvidos dos seus ouvintes realmente a mensagem. No caso de Eclesiastes, tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Portanto, temos as repetições do pregador. As palavras do pregador, os dizeres do pregador, a vocação do pregador, as comparações do pregador, as repetições do pregador. Mas agora vamos para Eclesiastes 12:9. Eclesiastes 12:9 diz assim: e quanto mais sábio foi o pregador, quanto mais sábio foi o pregador,
Aqui temos a sabedoria do pregador. É importante que o pregador tenha alguma sabedoria. Quando Salomão iniciou o seu reinado, ele percebeu que uma de suas dificuldades era a sabedoria. E quando Deus lhe apareceu em sonho, disse: Salomão, pede o que tu queres. E Salomão disse: eu quero sabedoria para que eu possa julgar o povo. O pregador tem que pedir sabedoria a Deus. Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, mas peça com fé. Salomão pediu com fé e recebeu. Nunca mais se levantou em Israel um rei tão sábio quanto Salomão. Temos a sabedoria do pregador. Como é bom ter um pregador que tenha sabedoria. E quando o pregador tem sabedoria, olha só, e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou. Bem-aventurado é o povo que ouve um pregador sábio, porque esse povo vai receber ensino. Então temos aqui o ensino do pregador. O pregador sempre deve ensinar o povo. É uma tristeza quando um pregador prega e não ensina nada. Alguém diz: como é que foi o culto? Foi uma bênção. Ele falou o quê? Não sei, não lembro. Foi só barulho, foi só movimento. Não houve ensino, não houve nada que o povo aproveitasse. É preciso que o povo aprenda o ensino do pregador. É muito importante o ensino do pregador. E olha só, tanto mais sabedoria o povo ensinou e atentou. Aqui temos o povo do pregador. O povo que ouve o pregador. Temos a sabedoria do pregador, o ensino do pregador e o povo que escuta o pregador. Mas continuando, o povo ensinou e atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Há provérbios do pregador. Todo pregador sábio sabe pronunciar provérbios. Provérbios do pregador. E nós temos também um livro na Bíblia que chama o livro de provérbios, que está cheio de provérbios do pregador, que o pregador pode se utilizar deles. Provérbios são máximas do pregador, são ditos do pregador, são as palavras que o pregador traz. Provérbios do pregador. Então temos aqui as palavras do pregador, os dizeres do pregador, a vocação do pregador, as comparações do pregador, as repetições do pregador, a sabedoria do pregador, o ensino do pregador. Temos o povo do pregador, os provérbios do pregador. E finalmente, Provérbios 12:10, procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão, palavras de verdade. Está aqui a busca do pregador. O pregador sempre procura achar palavras, mas o mais importante no pregador são as palavras da verdade. Preguemos a verdade. E a verdade tem um nome. O nome da verdade é Jesus. Anuncie a verdade aos homens. 10 coisas do pregador em Eclesiastes. As palavras do pregador, os dizeres do pregador, a vocação do pregador, as comparações do pregador, as repetições do pregador, a sabedoria do pregador, o ensino do pregador, o povo do pregador, os provérbios do pregador e a busca do pregador. Que Deus te abençoe e que você e eu possamos ser pregadores das palavras da verdade. Falemos de Jesus aos homens. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva e divulgue para os seus amigos e familiares. São 5.250 vídeos para você. O canal da Bíblia. Se você assistir todos, leva quase 14 anos para você ver tudo, se você vê um por dia. 5.250
vídeos. Eu acho que você vai aprender alguma coisa. Deus lhe abençoe. Amém.